Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam todas bem. E hoje eu vou deixar um discurso, do Tornar-se como ele, do Elder Scott, de Whiting, dos 70. Somente com a ajuda divina do Salvador podemos progredir e nos tornar semelhantes a ele, né? Então, ele começa falando aqui: talvez você seja como eu, atento demais às suas falhas e fraquezas, e pode achar mentalmente mais confortável trilhar um caminho sem nenhuma subida íngreme e com pouco crescimento. Porém, e se tornar-se como ele não for algo figurativo, mesmo durante a nossa condição normal? E se for, em certo grau, possível de alcançar nesta vida e de fato um pré-requisito para estarmos com Cristo novamente? E se ser como eu sou é exato e precisamente o que o Salvador quis dizer? Então, o que fazer? Que nível de esforço estamos dispostos a fazer para convidar o poder milagroso dele para a nossa vida? A fim de que sejamos capazes de modificar nossa própria natureza? Então, o Elder Neil A. Maxwell ensinou, ao ponderarmos sobre o mandamento de Cristo de nos tornarmos como ele é, percebemos que nossa circunstância atual é aquela que não somos necessariamente iníquos, mas sim que somos indiferentes e que nos falta entusiasmo com a causa dele, que é nossa causa também. Nós os exaltamos, mas realmente não o imitamos. Um jovem pastor, Charles M. Sheldon, expressou um sentimento semelhante. Nosso cristianismo gosta demais da facilidade, do conforto, a ponto de assumir qualquer fardo e adversidade como uma cruz. Então, na verdade, todos estamos sob a diretriz de nos tornarmos como ele é. Assim como Jesus Cristo se tornou como o Pai. Então, ao progredirmos, nós nos tornamos mais completos, mais prontos e plenamente desenvolvidos. Tal ensinamento não se baseia nas doutrinas de qualquer seita, mas vem diretamente do próprio Mestre. É com essa perspectiva em mente que devemos viver a vida, que devemos comunicar e desenvolver relacionamentos. Certamente, não há um caminho para curar feridas de relacionamentos, ou de relacionamentos destruídos, ou de uma sociedade fragmentada, a não ser cada um de nós imitar de maneira mais plena o nosso Salvador. Examinemos como começar uma busca ponderada, consciente e intencional de nos tornarmos como ele é. E assim possamos, desenvolver os atributos de Cristo. Então, você tem que decidir e se comprometer. E aí, ele cita aqui um exemplo de que ele e a esposa dele, há alguns anos, eles foram para uma trilha numa montanha lá no Japão, o Monte Fuji. E ao iniciar a subida, eles olhou lá para o final da montanha, que estava tão distante, e eles perguntaram se eles iriam conseguir chegar até lá. Então, à medida que eles estavam subindo, eles ficavam com mais fadiga e ficavam com os músculos mais doloridos, Então, mentalmente, tornou-se importante eles concentrarem em cada passo. E aí ele fala aqui, nós dizíamos, talvez eu não consiga chegar ao topo, mas consigo dar esse próximo passo agora. Com o tempo, aquela tarefa que era assustadora, deles chegar até o final da montanha, se tornou-se mais fácil e alcançável, porque eles foram indo passo a passo.
Então, o primeiro passo para se tornar como Jesus Cristo é ter o desejo de fazê-lo. É bom compreender a admoestação de ser como ele é, mas essa compreensão precisa ser aliada de um anseio de nos transformarmos um passo por vez. Para desenvolver o desejo, precisamos conhecer quem é Jesus Cristo e precisamos precisamos de seu caráter, precisamos buscar os seus atributos nas escrituras, nas reuniões, né? Então, ao começarmos a conhecer mais sobre ele, veremos seus atributos refletidos em outras pessoas. Isso nos incentiva em nosso próprio crescimento, em nossa própria busca. Pois, em certa medida, se os outros podem alcançar, por que vocês não podem alcançar, né? Então, se formos honestos com nós mesmos, a luz de Cristo dentro de nós sussurrará que há uma distância onde nós estamos e uma comparação de onde queremos chegar, né? Então, tal honestidade é vital se desejamos progredir e nos tornarmos semelhante a Ele. De fato, a honestidade é um de seus atributos, né? Temos que ser honestos com nós mesmos. Ora, aqueles de nós que são corajosos podem considerar perguntar a alguém de confiança. Pode estar fazendo isso. Então, pode estar perguntando a um parente, a um amigo, né? Alguém da família, perguntando quais são os atributos, né? Que precisamos desenvolver. E talvez nós precisamos no caso, né, nós precisamos nos preparar para ouvir a resposta. De repente, aquela resposta não é o que estamos esperando, né? Então, às vezes, enxergamos a nós mesmos de maneira distorcida e as outras pessoas nos veem de outra maneira, né? Então, familiares e amigos de confiança podem nos ajudar a ver como realmente somos. Porém, até mesmo eles, com suas intenções mais amorosas e prestativas, podem ver as coisas de maneira imperfeita. Como resultado, é essencial que também perguntemos ao nosso amoroso Pai Celestial, que Ele nos dará a resposta. E que precisamos focar em nossos esforços, né? Ele tem uma visão perfeita de nós e vai mostrar de maneira amorosa a nossa fraqueza. Talvez você aprenda que precisa mais de paciência, mais humildade, mais caridade, mais amor, esperança, diligência, obediência, entre outros atributos. Então, ele conta aqui que não há muito tempo, né, que ele teve um crescimento espiritual quando um amoroso líder eclesiástico sugeriu de modo bem direto que poderia desenvolver um melhor determinado atributo e que ele amorosamente ele eliminou qualquer distorção, né, em relação a ele. E ele orou, né, e com o Espírito Santo confirmou que o conselho dele era um conselho amoroso do Pai Celestial. Então, quando você tiver feito uma avaliação honesta e decidir começar a escalada para o topo da montanha, você precisará do atributo também do arrependimento. O presidente Russell M. Nelson ensinou de maneira amorosa: quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor do que somos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber a alegria e a redenção da advinda dele. Então, quando decidimos nos arrepender, decidimos
nos tornar como Jesus Cristo. Tornar-se como Jesus Cristo exige uma mudança de coração, de mente e de fato do nosso próprio caráter. E isso é possível apenas por meio da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como identificar e agir? Então, agora que você decidiu mudar e se arrepender e já orou em busca de orientação, ponderamos de maneira honesta e possivelmente ser aconselhado com outras pessoas, você precisará selecionar o atributo que se tornará o seu grande foco, né? Você precisará se comprometer a exercer com esforço significativo. Esses atributos não serão desenvolvidos de modo gratuito e repentino, mas por meio da sua graça, eles serão desenvolvidos progressivamente. Então, os atributos de Cristo são dons de um amoroso Pai Celestial que abençoa todos nós. Da mesma maneira, nossos esforços para obter esses atributos vão exigir súplicas sinceras por sua existência divina. Então, se buscarmos esses dons para servirmos aos outros, eles nos abençoará nossos esforços. Aí ele fala que a busca egoísta por um dom de Deus acabará em decepção e frustração. Então, temos que compartilhar esse atributo com outras pessoas. Não adianta guardar esse atributo somente para nós. Então, ao focarmos intensamente em um atributo necessário, à medida que progredimos, nos desenvolvimento desse atributo, outros atributos começam a aparecer, né? É possível que alguém esteja focando profundamente na caridade e não desenvolva também o amor e a humildade. É possível que alguém esteja focando na obediência e não desenvolva também maior diligência e esperança. Então, seus esforços têm que ser significativos para desenvolver um atributo para que ele se torne uma onda que eleva todos os barcos do povo, do porto. Ele cita esse exemplo, né, no discurso. Então, aí ele fala aqui também que é importante para mim à medida que me esforço para me tornar como ele. Então, ele fala, registrar minhas experiências é o que estou aprendendo. Quando estudo as escrituras com um de seus atributos verdadeiramente em minha mente, eles se renovam à medida que vejo os exemplos desse atributo em seus ensinamentos, né? Então, seu ministério e seus discípulos, meus olhos também se tornam mais focados em reconhecer os atributos nas pessoas. Ele fala que ele tem observado pessoas maravilhosas, que são membros da igreja e que não são membros da igreja também, né? E isso ele percebeu através dos ensinamentos, né? Dos estudos, né? E elas são exemplos poderosos de como esses atributos podem se manifestar em meros mortais por meio de amorosa graça de Cristo, né? Então, a fim de ver um real progresso, você precisará fazer um esforço contínuo. Assim como subir uma montanha exige preparação prévia e resistência e perseverança durante a subida, nossa jornada também exigirá um esforço. Exigirá sacrifício. Então, o verdadeiro cristianismo, aquele que nos esforçamos para nos tornarmos como mestre, sempre exige os nossos melhores esforços. E aqui ele faz uma breve advertência, né, sobre o mandamento de sermos como ele não tem intuito de nos fazer se sentir culpados ou nos sentir menos amados. Toda a nossa experiência mortal é uma oportunidade de progresso, tentativas, fracassos e sucesso. Então, ele cita que por mais que ele e a esposa tentasse pensar que eles poderiam ser transportados magicamente até o topo da montanha onde eles queriam chegar, isso não seria possível, né?
porque a vida não é assim. Então, você é bom o bastante, é amado, mas isso não significa que você já é completo. Então, há muito trabalho a ser feito nesta vida e na próxima. Somente com a ajuda divina podemos progredir e nos tornarmos semelhantes a Ele. Então, nesta época em que todas as coisas estão tumultuadas, o temor toma conta de todos. E o único antídoto, o único remédio é se esforçar para ser como Salvador. Então, eu sei que nós se tornarmos como Cristo por meio de sua ajuda e força divina é possível de ser alcançado. Se não fosse, ele não daria esse mandamento para a gente, né? Então, ele cita aqui e deixa o testemunho dele, né? E é o meu testemunho também, que eu presto meu testemunho se nós tentarmos nos tornarmos como ele, nós poderemos vencer qualquer coisa que aparecer em nossa vida que nós achamos que não seríamos capazes. E nós poderíamos estar mais próximo a Ele também. E essa é a minha mensagem que eu deixo com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.